Parece que tá faltando alguma coisa, não tá? Acho que é porque eu tô de short. E aí eu tô me sentindo incompleto, sabe? A Somália é um dos países mais instáveis do mundo, onde se vive uma guerra civil há mais de 30 anos e o governo tem poucas condições de oferecer o mínimo necessário para a sua população. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História e hoje a gente vai te contar uma breve história da Somália. O inverno já foi embora e o calor tá chegando. É difícil fugir dele, mas dá para fazer o verão ser mais fresquinho quando tu conhece a Tech T-Shirt da Insider. Para quem não tá ligado, a Insider produz roupas tecnológicas e as Tech T-Shirts dos caras ajudam na regulação da temperatura do teu corpo e melhoram aquela sensação de abafamento. Até mesmo porque elas ajudam a evaporar rápido o suor. Além de ser uma camiseta básica, lindona, igual essa aqui, que combina com todo tipo de ocasião, seja o barzinho, treino da academia. E enquanto mais profissional, a Tech T-Shirt da Insider não desbota. Tu não precisa passar, porque ela desamassa no teu corpo e o tecido é uma delícia. Ela veste bem, é confortável e cheia de charme e elegância. Se tu gosta de um estilo mais larguinho, vai na Oversizer. Já procurando por meias? Tem várias lá do tamanho ideal que não ficam saindo do pé, não fica apertando e cuecas que são um sucesso. Porque além de macias, não apertar e não ficar enrolando, são feitas com um tecido antimicrobiano que colaboram com a tua saúde íntima. Tem até uma versão anti-suor que conta com uma dupla camada de tecido na região traseira, que é para te dar ainda mais conforto. Se tu trabalha de social e sofre com aquelas manchas de suor na roupa, a Undershirt anti-suor da Insider é feita para ti. E se tu quiser presentear tua mina, ou você mulher que quer conhecer a Insider, dá uma conferida na linha feminina que tem um montão de coisa maneira por lá. Usa o link que tá aqui na descrição para entrar na Insider Store e aproveita para ver aquele montão de feedback positivo de gente que experimentou a Insider e não largou mais. Esses dias eu fui pra academia com uma camiseta que não era minha Insider e me arrependi. E se tu confiar na Insider, tu não vai se arrepender. Experimenta, que vale a pena. Um negócio impressionante. Assim, pingava o suor na bicicleta e eu, meu Deus, por que eu tô suando tanto? O que tá acontecendo comigo? Aí eu vi que eu não tava com a minha Insider. Aí, porra. Vamos falar da Somália agora. O nome oficial do país é República Federal da Somália. Se localiza no chifre da África, tem o maior litoral do continente e a sua capital é a cidade de Mogadishu. Etnicamente, é um país bem homogêneo, com somalis nativos representando cerca de 85% da população. E também é um dos mais antigos assentamentos humanos da história, com pinturas rupestres que datam entre 3 e 9 mil anos antes da Era Comum. Algumas delas em cavernas no norte do país. Na antiguidade, a atual Somália era uma importante região comercial, negociando com egípcios, fenícios e até babilônios, contando com uma localização estratégica importante até hoje. Quando o Islã surgiu, no século VII, surgiu na Península Arábica. Foi só atravessar o Golfo de Aden que já chegou na Somália, e ali o povo somali abraçou o Islã também, sendo a religião majoritária do país até hoje. Inclusive, um dos idiomas oficiais do país é o árabe, junto com o idioma somali, também falado em algumas regiões de países vizinhos, como Etiópia, Djibouti e Quênia. Com o passar do tempo, uma série de sultanatos governaram a região. Só que depois da Conferência de Berlim, aquela que tratou de dividir o território africano entre potências europeias, ficou estabelecido que os territórios somalis seriam divididos entre britânicos, italianos e franceses. A parte francesa é o que hoje a gente conhece como Djibouti, mas depois da independência da parte britânica e da italiana, elas se juntaram para formar o que hoje é a Somália, isso em 1960. Claro que o processo de colonização não foi tão simples assim. Os somalis resistiram aos invasores e expulsaram os caras dali algumas vezes, até que no fim da década de 1880, os britânicos e italianos estabeleceram-lhe protetorados depois de fazerem acordos com os sultões locais. Depois da independência, a Somália chegou a ser reconhecida como um exemplo de democracia na África. O primeiro presidente do país ficou no cargo até 1967 e passou o cargo de maneira democrática e pacífica para Abdrachid Ali Shermak. Só que aí as coisas começaram a desandar. O Shermak foi assassinado por um guarda-costas em outubro de 1969. E um dia depois do funeral do cara, um golpe de Estado foi colocado em prática, derrubando o primeiro-ministro. O comandante do exército, Siad Barre, assumiu o poder e seguiu certinho a cartilha do golpe de Estado. Baniu os partidos políticos, dissolveu o parlamento e aboliu a Constituição. O cara ainda mandou prender políticos de oposição e controlou os meios de comunicação. Grande parte da economia foi nacionalizada e o governo foi centralizado na figura do cara.
O governo do Barre foi marcado por um fervor nacionalista e em 1977 a Somália invadiu a Etiópia sob justificativa de que parte da Etiópia pertencia à Somália, já que ali vivia um grande número de somalis. Essa questão já era debatida há um tempo, a Grande Somália, que englobava também o Djibouti e uma parte do Quênia. Mas na Etiópia, essa região onde viviam os somalis era chamada pelos nativos de Ogaden, onde já haviam acontecido confrontos entre tropas somalis e etíopes na década de 1960. O conflito ficou conhecido como Guerra de Ogaden e a Somália levou uma camaçada de pau, do que desmoralizou seu exército, que teve que voltar para casa com a derrota nas costas. Foram 9 meses de confronto, onde a Etiópia foi apoiada pela União Soviética e até soldados cubanos vieram para a luta. A questão aí é que o principal apoiador do regime do Siad Barre até então era justamente a União Soviética. O cara até se auto-intitulou Camarada Siad. Mas depois que o país invadiu um outro país socialista, que era o caso da Etiópia, as relações entre os dois ficaram estremecidas. E quem apareceu na jogada foi os Estados Unidos. Sempre ele. Cara, como é que é possível? É aquele cara que tá no Instagram da mina todo dia, só esperando apagar as fotos, né? Apagou as fotos. O que houve? Apagou as fotos com o ex, tá tudo bem? Mais tarde, Barre viria a dizer que estar entre esses dois pedregulhos, que eram Estados Unidos e União Soviética, significa estar esmagado. Até mesmo porque os dois países acabaram abandonando o cara. Internacionalmente, o governo do Barre não era lá muito bem visto. E agora, dentro do país, a moral do cara também estava baixa. No fim da década de 1970, um grupo de oficiais do exército insatisfeitos tentaram sem sucesso dar um golpe de Estado. E em grande maioria, os caras foram executados. Muitos clãs de várias regiões do país se armaram e protestaram contra o governo, principalmente no norte, onde a colonização tinha sido britânica. E a própria guarda presidencial do Barre, os Boina Vermelha, executaram vários membros de clãs que se opunham ao governo dele. Barre enviou tropas para algumas regiões, tentando conter movimentos pró-independência, e até um ataque sistemático ao povo Isaac foi colocado em prática, onde o número de mortos civis é estimado entre 50 e 100 mil pessoas. Em 2001, uma investigação da ONU confirmou que esse massacre foi um genocídio. Alguns clãs foram marginalizados pelo governo do Barre, enquanto outros foram protegidos, o que aumentou a rivalidade entre eles e fez escalar a violência no país. Em 1988, cerca de 400 mil pessoas fugiram da Somália e cruzaram a fronteira com a Etiópia, formando o maior campo de refugiados da história até aquele momento. Mas Siad Barre já dava sinais de que logo deixaria o poder. Em 1986, durante uma tempestade, o carro que o cara tava bateu com tudo num ônibus e o cara se quebrou inteiro. Precisou ser afastado do governo, foi se tratar na Arábia Saudita e nesse período o vice-presidente ficou no controle. Mas essa ausência propiciou que grupos armados se levantassem e a liderança dele passou a ser cada vez mais questionada, sem saberem quem iria suceder o cara. Testas de confiança, somadas à insatisfação com a derrota na guerra contra a Etiópia, fez com que alguns aliados começassem a pensar em como se livrar do Barre. E para evitar a deposição, ele começou a prender figuras importantes dentro do próprio governo. Mas quem conseguiu escapar fora do país começou a formar grupos que organizados conseguiriam tirar o cara do poder. Uma das figuras que tinha sido aliada do Barre, mas atuou fora do país para derrubar o cara, foi o general Mohamed Farah Aidid, que atuou na guerra de Ogaden, mas recebeu apoio do governo etíope para derrubar o cara. Em 1990, um grupo de políticos, entre eles Ali Mahdi Mohamed, publicou um manifesto convocando o presidente a renunciar, o que ele não fez. O governo era impopular e vários grupos se organizavam para derrubar o Barre. Então a queda do cara era iminente, mas não se sabia ainda como ela ia acontecer. O professor somali Abdi Samatar afirma que se Barre, 2 anos antes de deixar o poder, tivesse declarado que sairia e tivesse organizado eleições para depois sair do país, nada do que aconteceu na Somália depois teria acontecido. O que aconteceu é que, com medo de um golpe onde matassem o cara, ele fugiu para o Quênia dentro de um tanque em 1991, levando com ele 27 milhões de dólares do Banco Central da Somália. Barre até tentou tomar o poder depois, mas não conseguiu. No Quênia, também não quiseram o cara e ele então foi para a Nigéria, onde ficou até morrer em 1995. No final de 1990, Barre já não governava de fato boa parte do país. Vários braços armados ligados a vários clãs tinham tomado o controle de regiões da Somália e Ali Mohamed foi proclamado presidente por alguns aliados políticos. Um presidente interino, até que eleições fossem organizadas e alguém assumisse essa função. Mas a liderança do cara não foi reconhecida por outros líderes, entre eles o general Aidid. O poder na Somália foi disputado por vários grupos, entre eles o Congresso Unido Somali, o Movimento Patriótico Somali e a Aliança Nacional Somali, que era liderada pelo Aidid, que também saiu na frente na disputa, controlando a maior parte da capital do país.
A liderança dele não foi reconhecida e os grupos rivais começaram a se atacar mutuamente, dando início a um banho de sangue e uma longa e violenta guerra civil. Adolescentes foram recrutados como soldados, vilas foram queimadas e colheitas foram destruídas, fazendo com que milhares de pessoas perdessem seus modos de vida e de subsistência e deixassem seus lares. O país ficou dividido e na década de 1990 ainda teve que lidar com secas avassaladoras. Essa imagem aqui, uma das mais famosas da história e que retrata o sofrimento causado pela fome, foi feita na Somália, em 1992. A princípio, a crise no país não recebeu qualquer atenção internacional, porque aconteceu ao mesmo tempo que acontecia a Guerra do Golfo. Mas, conforme mais informações chegavam, a situação no país não foi ignorada. Principalmente, medicamentos e alimentos foram enviados para a Somália, e a ONU organizou 3 missões no país, entre 1992 e 1995, sendo a Operação das Nações Unidas na Somália 2 a mais conhecida. Entre os objetivos dela estavam proteger refugiados e dar assistência a eles, evitar que atos de violência tivessem continuidade no país, proteger a ajuda humanitária, criando um ambiente seguro e tinha autorização para usar a força caso fosse necessário. Alguns líderes regionais usavam esses suprimentos como moeda política e quase 30 mil soldados de mais de 20 países atuaram na Somália para tentar garantir que a ajuda chegasse a quem precisasse e que a paz fosse estabelecida. Mas as operações na Somália foram marcadas pelo fracasso. Em março de 1993, vários líderes somalis assinaram um acordo de paz, a Conferência sobre Reconciliação Nacional na Somália. Mas o Aidid violou esse acordo várias vezes e os Estados Unidos resolveram liderar uma operação que visava desmantelar o governo do cara, acreditando que não teria como nada dar certo enquanto esse maluco ainda estivesse ali. Veja bem, um grupo de soldados paquistaneses foi procurar um suposto esconderijo de armas na rádio Mogadishu, o que deixou Aidid apreensivo, pensando que os caras poderiam querer fechar a rádio, na época o meio de comunicação mais popular do país e visto como essencial para a manutenção do poder do cara. Só que os paquistaneses caíram numa emboscada e 24 soldados foram mortos. Como represália, soldados americanos atacaram uma reunião de lideranças clânicas que deixou 200 mortos e despertou a fúria da população somali, fazendo com que alguns grupos se unissem para lutar contra a ameaça estrangeira. Jornalistas foram linchados, as forças da ONU foram vistas como inimigas, assim como estrangeiros, e em agosto de 1993, uma bomba foi detonada por controle remoto dentro de um veículo militar americano, matando 4 soldados. Quando novos ataques continuaram acontecendo, se decidiu montar um grupo especial para desmantelar a Aliança Nacional Somali e tirar Aidid do poder, para então viabilizar o estabelecimento de um governo central. Foi lançada a Operação Serpente Gótica, que culminou na Batalha de Mogadishu, que tu já deve ter ouvido falar se assistiu o filme Falcão Negro em Perigo. No começo da tarde de 3 de outubro de 1993, os americanos receberam a informação de que um dos cupinchas do Aidid participaria de uma reunião no Hotel Olympic e os caras rumaram para lá para pegar esse homem de confiança. 12 veículos e 18 helicópteros seriam usados. Alguns soldados iriam descer os helicópteros, entrar no edifício e capturar os alvos, enquanto outros soldados fariam a proteção da região ao redor dele. Vários veículos também iriam para lá para levar os prisioneiros para um lugar seguro. E toda a operação foi estimada em 30 minutinhos ou 1 hora, não mais do que isso. Só que barricadas no meio das ruas atrasaram a chegada de soldados por terra, seja com pneus queimando ou grande quantidade de lixo no meio das vias. E a resistência que os soldados americanos enfrentaram no solo foi bem mais agressiva do que os caras esperavam. 2 helicópteros dos Estados Unidos foram abatidos e aqueles que sobreviveram à queda foram cercados pelos homens do Aidid em seguida, dando início a uma batalha pela sobrevivência. O piloto Mark Duran foi o único sobrevivente do helicóptero que ele pilotava. Os colegas foram mortos na batalha e o cara foi espancado, preso pelos somalis e só 11 dias mais tarde é que foi libertado. A troca de tiros foi intensa, no meio da cidade, em uma região bem povoada e seguiu madrugada adentro. Uma força-tarefa foi enviada para resgatar os soldados que ficaram presos na cidade, contando com mais helicópteros, tanques e blindados, e também com soldados paquistaneses e malaios, além de mais americanos. Essa equipe de resgate sofreu para chegar até os soldados e sofreu para sair de lá também, indo em direção a uma base paquistanesa que ficava em um estádio. No fim da batalha, pouco antes das 6 da manhã, um grupo de soldados ficou sem espaço nos veículos e teve que sair de lá a pé, no episódio da batalha conhecido como Mogadishu Mile, ou a Milha de Mogadishu. Eles conseguiram chegar até um ponto de encontro, claro, escapando de tiro que vinha de tudo que é lado, e foram resgatados por blindados que levaram eles até a base. 18 soldados americanos foram mortos na batalha e os corpos de alguns deles foram arrastados pelas ruas do centro de Mogadishu, o que foi filmado por câmeras da CNN e exibido nos telejornais, o que chocou o público.
Um soldado americano morreu depois, devido aos ferimentos na batalha, e um malaio e um paquistanês também morreram, além de 200 somalis e milhares de feridos. 2 homens de confiança do Aidid foram capturados, mas a operação em geral foi um fracasso gigante, assumido pelo general William Garrison, que escreveu uma carta para o então presidente americano Bill Clinton. No mesmo mês, o presidente anunciou que os Estados Unidos deixariam de participar das ações na Somália, e a operação foi tão traumática que, quando teve início o genocídio em Ruanda, no ano seguinte, os Estados Unidos disseram que não queriam mais se envolver em assuntos africanos. Os helicópteros abatidos em Mogadishu viraram um troféu para o Aidid, e o cara ficou com um escopo desse tamanho, porque peitou os Estados Unidos e ainda saiu por cima. A ONU deixou a Somália no ano seguinte com nenhum objetivo humanitário sendo atingido, e a situação do país ficou conhecida como anarquia. Termo esse que é contestado por vários anarquistas, que defendem que o correto seria dizer que a Somália é um país sem um Estado, ou então uma anomia. Tem também quem diga que a Somália é um estado falho ou falhado, mas o professor Abdi Samatar usa o termo estado colapsado, justamente porque ele acabou ruindo. Aidid se declarou presidente, mas o governo do cara não foi reconhecido por quase ninguém mundo afora e nem dentro da Somália. Em 1996, depois de ter levado um tiro durante um tiroteio em Mogadishu, ele teve um ataque cardíaco e morreu, aos 61 anos de idade, deixando o país sem um governo central e com vários senhores da guerra assumindo o controle de regiões da Somália. Os combates se espalharam pelo país e a situação humanitária não melhorou. Um governo de transição foi estabelecido no ano de 2004 e ele governou até 2012, mas muita coisa aconteceu no país nesse período. Esse governo não foi reconhecido por muitos dos clãs que atuavam na Somália, mas foi internacionalmente, com um presidente pedindo apoio para desarmar as milícias. Só que alguns velhos problemas ainda permaneceram. Por exemplo, carregamentos de alimentos que eram enviados por outros países como ajuda humanitária eram frequentemente roubados, o que fazia com que esses países que tentavam ajudar deixassem de querer se envolver com os assuntos da Somália. A coisa também voltou a piorar em 2006, quando uma coligação de milícias islâmicas, a União dos Tribunais Islâmicos, ou Conselho Supremo das Cortes Islâmicas, apoiadoras da Sharia, a lei islâmica, tomou a capital do país e boa parte do sul da Somália, prometendo finalmente trazer ordem e estabelecer ali um Estado Islâmico. No começo, parte considerável da população apoiou o grupo, que forneceu certa assistência médica e assumiu a função de polícia local, buscando combater principalmente o consumo de drogas. Mas, conforme o tempo foi passando e a recusa da ajuda humanitária vinda de outros países foi recusada ou desviada do objetivo final, o grupo foi mostrando a cara e perdendo apoio. Em 2006, uma batalha pelo controle da cidade foi travada, colocando de um lado a Aliança para a Restauração da Paz contra o Terrorismo, formada por grupos seculares, senhores da guerra e empresários somalis, apoiada também pelos Estados Unidos, e do outro, as milícias da União dos Tribunais Islâmicos, que saíram vitoriosas. A Etiópia, contudo, vendo tudo isso acontecer no vizinho, resolveu agir e invadiu a Somália, atacando várias cidades controladas por essas milícias em apoio ao governo de transição. E em dezembro, o controle da capital foi retomado. A ONU até pediu que a Etiópia não se envolvesse, o que foi ignorado. Em fevereiro de 2007, a ONU autorizou a missão de manutenção da paz da União Africana. Em junho daquele ano, os Estados Unidos fizeram a primeira intervenção militar direta desde 1993, quando atacou postos da Al-Qaeda no sul do país. A Etiópia se retirou da Somália em 2009. As forças da União Africana na Somália, contudo, foram acusadas pela Human Rights Watch de vários abusos, como violência sexual contra mulheres e execução de civis, o que fez com que muita gente visse a União Africana como uma força invasora e dividisse ainda mais as opiniões a respeito de quem realmente queria ajudar a Somália. Com as crescentes derrotas da União dos Tribunais Islâmicos, o grupo se dividiu e uma ala mais radical formou o Al-Shabaab, uma organização terrorista que em 2017 se acreditava ter entre 7 e 9 mil integrantes. Em 2012, o então líder do grupo, Ahmed Abdi Godane, apareceu em um vídeo jurando lealdade a Ayman al-Zawahiri, então líder da Al-Qaeda, o grupo por trás dos atentados terroristas de 11 de setembro. Shabab, em árabe, quer dizer algo como juventude, e a maioria dos seus membros, que tem menos de 40 anos, defendem o wahhabismo, uma vertente mais conservadora do Islã. E os caras ainda dominavam parte da capital Mogadishu, isso até 2011, quando perdeu o controle depois de uma ofensiva de mais de 20 mil soldados da União Africana. Até o Quênia precisou intervir na Somália depois da escalada de poder do grupo, mas essa derrota na capital não significa que o grupo morreu. Não, senhor. O Al-Shabaab continua na ativa e não são incomuns relatos de que seus membros forçam adolescentes a se recrutar ao exército do grupo, forçam mulheres a se casarem e executam seus críticos.
Em regiões controladas pelo Al-Shabaab, são comuns amputações como punições para roubos e apedrejamento para as pessoas que forem acusadas de adultério. Além disso, o grupo continua praticando atentados terroristas, como em outubro de 2022, quando 2 carros-bomba explodiram no Ministério da Educação, em Mogadishu, matando pelo menos 100 pessoas e ferindo outras 300, ou então em 2017, quando um caminhão-bomba explodiu em um cruzamento na capital e matou mais de 500 pessoas. Isso, além de ataques feitos no Quênia, como de uma base militar em janeiro de 2020. Muitos muçulmanos extremistas vêm de outros países para lutar na Somália ao lado do Al-Shabaab, com o objetivo de derrubar o governo estabelecido e fortalecer a sua causa. E a guerra que o país vive acabou se tornando uma guerra em que nenhum dos lados consegue de fato derrotar o outro. Também porque são muitos lados. De um lado do país, tem clãs que governam algumas regiões. Do outro, tem militantes em grupos extremistas. Do outro, tem governos reconhecidos internacionalmente. E até regiões autônomas a Somália tem. Desde 1991, a região norte do país, aquele território que era britânico, se vê como um estado independente, a Somalilândia, que declarou sua independência de maneira unilateral. E hoje tem instituições próprias, um governo, moeda própria e uma força policial também. Só o que não tem é reconhecimento internacional. Outra região é a Puntland, que se declarou como estado autônomo em agosto de 1998, em parte para evitar que a guerra que atingiu o sul da Somália chegasse na região. Tanto Puntland quanto a Somalilândia são regiões relativamente mais pacíficas, mas a Puntland, ao contrário da Somalilândia, não busca reconhecimento internacional. Quer a sua autonomia, mas ainda sendo parte da Somália, só esperando as coisas acalmarem. Contudo, a região já foi conhecida como a capital pirata do mundo. Isso porque entre 2009 e 2011, a pirataria esteve no auge e as águas da Somália se tornaram um dos lugares mais perigosos do mundo, onde 30% dos ataques piratas do planeta aconteciam. A pirataria na Somália é um assunto à parte, mas caso tu queiras ver um vídeo sobre ele, tá fácil, porque esse é o tema do nosso vídeo exclusivo dessa semana. Para quem não tá ligado, os membros do canal que assinam o plano Vogalove de carteirinha têm acesso a vídeos exclusivos a cada 15 dias. E o dessa semana vai ser sobre os piratas somalis. Se tu ainda não é um Vogalove de carteirinha, dá essa moral aí pra gente, que além de tu ganhar vídeos exclusivos, ainda vai estar colaborando com o Vogalizando a História. Continuando, 2012 foi um ano importante para a Somália, porque uma nova constituição entrou em vigor e embaixadas estrangeiras foram reabertas. As primeiras eleições presidenciais desde 1967 foram realizadas e Hassan Sheikh Mohamud assumiu o cargo, que ele viria a deixar em 2017, de maneira pacífica e democrática, quando foi derrotado por Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. Essa transição de poder foi vista internacionalmente como uma mostra dos avanços que aconteciam no país. E apesar do governo do Farmajo ter sido bem conturbado, com ameaças de que eleições não fossem realizadas, a passos lentos, a Somália avança. Em maio de 2022, Hassan Sheikh Mohamud foi eleito pelo parlamento, derrotando o Farmajo e voltando ao poder, agora incentivando a população a lutar contra os extremistas do Al-Shabaab, alegando que é necessário impedir que seja imposto um califado islâmico no país. No começo de 2023, o governo anunciou uma revolta do povo, onde pressionaria o Al-Shabaab por todos os ângulos, e esse levante foi descrito como a ofensiva mais significativa contra o grupo na última década. Com o aumento da influência do Al-Shabaab, países como Turquia, China e membros da União Europeia investiram em treinamento militar visando acabar com essa ameaça terrorista. Os Estados Unidos doaram 9 milhões de dólares em armas pesadas e equipamento para o exército da Somália, além de oferecer recompensas em dinheiro para quem entregar os líderes do Al-Shabaab. Em 2022, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma nova missão para apoiar os somalis, até que eles consigam assumir a segurança do país, o que se acredita que se consiga no fim de 2024. E quase 20 mil soldados da União Africana foram enviados para o país, mas parte deles já começa a entregar as responsabilidades de segurança para os soldados somalis. Em grande parte do país, o governo ainda não é capaz de garantir o básico para a sua população. Em algumas regiões, não há um mínimo em saúde, educação e segurança. E desde o início da Guerra Civil, um número enorme de pessoas busca deixar a Somália e nem sempre exclusivamente por conta da violência. A expectativa de vida no país é baixa, de 55 anos para homens e 59 para as mulheres. A maior parte da população não tem acesso à água potável. A Somália possui uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo, um baixo índice de alfabetização e a energia elétrica também é muito limitada. Além disso, secas não são incomuns na região, mas nos últimos anos elas têm sido mais severas. Um relatório da ONU apontou que 43 mil pessoas morreram por conta da seca em 2022 e que metade dessas pessoas eram crianças com menos de 5 anos. A situação ainda é agravada pelo aumento global do preço dos alimentos. Por conta da guerra da Ucrânia, a situação ficou mais difícil, visto que mais de 90% dos suprimentos de trigo do país vinham da Rússia e da Ucrânia. 3 milhões de animais, dos quais muitas famílias rurais dependiam para sobreviver, morreram e quase metade da população da Somália precisa de ajuda humanitária. A situação por lá continua difícil. O vídeo de hoje não foi lá dos mais felizes, mas bastante coisa foi abordada. E claro, também precisou ser resumida. Tu assistiu até aqui, então podia deixar aqui um like para valorizar o nosso trabalho e também um comentário maneiro
pode gerar engajamento. Compartilha ele com os teus amigos e se inscrever, caso tu não seja inscrito, também não vai te fazer mal. Se quiser ajudar ainda mais e aparecer aqui igual essa galera maneira, pode comentar aqui embaixo um valeu demais, que assim tu contribui financeiramente com o Vogalizando, ou então mandar um pix pra gente. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Se quiser virar membro do canal, também ajuda pra caramba. E a gente recomenda que tu assine o plano Vogalove de carteirinha, que é um plano nível 2, um plano Plus. Mas é onde tu vai ganhar vídeos extras, como esse sobre os piratas somalis, que a gente comentou, e mais vários outros que já tem por lá. Se quiser saber a história de outro país africano, tem a história do Zaire e regime do Mobutu Sese Seko. Se quiser saber a história de um governante importante, tem sobre o Abraham Lincoln. Se quiser saber sobre uma região de um país, tem a história de Hong Kong. Se quiser saber sobre a formação de um país, tem a unificação alemã. Se quiser saber sobre golpes e revoluções, tem a gente explicando a diferença entre golpes e revoluções. Se quiser ver ditadores sendo presos, tem o julgamento dos ditadores argentinos. Meu amigo, tem vídeo que não acaba mais. Aproveita para seguir a gente no Instagram, no Twitter, no TikTok e ouvir o nosso podcast, onde o Mark e eu vamos falar sobre os bastidores do canal, vamos comentar notícias e falar bastante sobre história também. Procura pelo podcast do Vogalizando, que vale a pena. Fica com o Vogalizando. Confere aqui esse vídeo sobre Leopoldo II e o Congo belga, ou então esse aqui sobre a história da Etiópia. Um beijo e vamos se amar.